amiguinhos e amiguinhas, estamos chegando na área e hoje vamos saber o seguinte, meu querido Doni, onde investir R$5.000. Para você que acabou de formar sua reserva de emergência e tem essa quantia em mãos, mas está perdido, o Cafeína de hoje foi feito especialmente para atender essa dúvida. Exatamente, Sammy Boy, e é compreensível a gente ter dúvidas com tantas possibilidades de investimento, né? Por quê? Porque tantas possibilidades permitem uma diversificação bastante interessante. E como fazer essa diversificação? O que colocar no portfólio? Olha, a primeira pergunta que deve ser feita antes de começar a analisar onde colocar o seu dinheiro é quanto você está disposto ou disposta a passar pelos sobes e desces diários de certos tipos de investimento, né? Como você lida com a volatilidade? Se o seu estômago pede menos oscilação, então o ideal é partir para uma carteira mais conservadora. O planejador financeiro Alexandre Brito, da Finacap Investimentos, conversou com nossa equipe e recomendou duas carteiras. Uma para um perfil mais conservador e outra para um perfil mais moderado. E, Doni, para quem quer ir com calma e não sentir tanto o baque da Bolsa de Valores, a carteira recomendada seria 30% em Tesouro Selic, o que daria R$ 1.500 nesse caso. 40% em renda fixa pós-fixada, que daria nesse caso R$ 2.000. 15% em renda fixa atrelada à inflação, né? Por exemplo, títulos do IPCA+, ou equivalentes, né? Equivaleria a R$ 750. E os 15% restantes, também R$ 750, em renda variável. Com isso, temos uma alocação desses R$ 5.000. A maior parte dessa carteira está concentrada em renda fixa pós-fixada. Aqui, tanto pode ser fundo de investimento em renda fixa, fundo de crédito privado, CDBs de bancos, letra de crédito imobiliário. Se a gente olhar para a recomendação mais recente feita pelo Eduardo Pérez, que é analista de renda fixa da Nuinvest, ele recomenda um CDB do novo Banco Continental. Esse papel vence em 12 de fevereiro de 2025 e está pagando 115,4% do CDI, o que é uma boa relação entre taxa e prazo. Este é um banco de ótima classificação pela Fitch Ratings, com nota AAA, o que é um bom indicador na hora de avaliar a credibilidade do emissor. Agora, o ponto negativo desse investimento específico é que a liquidez ocorre apenas na data de vencimento, ou seja, não dá para garantir o resgate antecipado até mesmo em casos de emergência. Agora, olhando para a recomendação de 15% da carteira em renda fixa atrelada à inflação, uma boa pedida seria o Tesouro IPCA 2026. Esse título está retornando a inflação, o IPCA, mais uma taxa pré-fixada de 5,3% ao ano. Ou seja, garante a proteção da inflação, seja ela qual for, mais o ganho de juro real nesse montante. Esse é um título do governo que tem a segurança da gente estar emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, além de ter liquidez diária, o que é bastante interessante. Se for para analisar, ele tem um vencimento relativamente curto para um título desse tipo, IPCA. O ponto específico é que esse título tem a marcação a mercado, ou seja, quem tem esse título em mãos e pretende se desfazer antes do prazo pode sim vir a perder dinheiro. É porque esse papel tem uma variação diária no seu preço e se os juros subirem mais do que estava esperado, o título desvaloriza nesse mercado secundário. Então, quem quer ter aquele recebimento, aquela taxa contratada, tem que levar o título até o fim e, claro, o emissor não der calote, né? Para a menor parte da carteira recomendada, que seria 15% em renda variável, o planejador indicou alocar em fundos de ações desde que esses tenham baixo valor de entrada. Isso porque é comum encontrar fundos com aportes bem altos, né? Começando nos R$ 5.000 até mais. Já uma outra opção seria algum fundo de previdência que invista em ações, já que o objetivo dessa carteira é ser bem conservador. Agora, outra possibilidade seria investir essa parcela no principal ETF da Bolsa de Valores, que é o BOVA11.
O retorno desse fundo está atrelado ao índice Bovespa ou ao Ibovespa, né? O principal indicador da B3. Então quem investe nele está exposto a mais de 90 ações. Exatamente, Doni. Nesse ETF podemos nos expor às ações da Petrobras, Vale, Ambev, Americanas, B3, Braskem, Eletrobras, Itaúsa, Localiza, VEG, entre outras empresas de diferentes setores. Porém, diferente de investir ação por ação, onde, Doni, se uma cai, seu capital está todo nela, prejuízo acaba sendo grande. Num ETF, você fica diversificado e, por definição, com os riscos diluídos. É meio que está colocando um ovo em cada cesta. E é uma das formas mais interessantes de entrar na Bolsa de Valores para quem está começando esse tipo de investimento. ETF. E dos ETFs, o BOVA11 é talvez o mais clássico, o mais tradicional e um interessante ETF para ser o seu primeiro pé na B3. Agora, se o seu perfil é moderado, ou seja, se você aceita um pouco mais de riscos nos investimentos em troca de uma perspectiva de um retorno um pouco maior, o recomendado pelo planejador financeiro é alocar 20% em Tesouro Selic, 25% em renda fixa pós-fixada, 15% de renda fixa atrelada à inflação, 30% em renda variável Brasil, lembrando aqui do BOVA11, 5% em investimento internacional e os 5% restantes em investimentos alternativos. Nesse último caso que o Doni falou, uma alternativa é o ETF XFIX. Ele está atrelado ao índice de fundos imobiliários, logo a variação segue, como benchmark o IFIX. Essa é uma maneira de estar exposto à média de rendimento dessa modalidade sem ter que escolher FI por FI. Já no caso do 5% em exposição internacional, como o percentual é baixo, dá, no nosso caso simulado, R$ 250, uma alternativa bem diversificada é o ETF IVVB11. Esse fundo está atrelado a nada menos que o SP500, que são as 500 maiores empresas negociadas nos Estados Unidos, que por sua vez têm exposição ao dólar. Já para os 25% recomendados em renda fixa pós-fixada, duas opções para dividir os aportes são: o fundo de crédito privado chamado Daicoval Classic. O aporte começa em R$100, o objetivo é superar o CDI através de títulos de renda fixa de crédito privado, como CDBs, debêntures, cotas de FDICs e DPGEs. Desde a criação em 2009, o fundo apresenta um retorno de 217% contra 193% do CDI, ou seja, foi melhor que o CDI. Aqui o ponto negativo é que os fundos de investimento não têm cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo também tem a marcação a mercado diariamente e momentos de estresse podem impactar os resgates. Já a renda fixa atrelada à inflação, o recomendado para alocar os R$ 1.500, que dá os 25% da carteira, é tanto do Tesouro IPCA mais 26, que falamos na carteira conservadora, como um CDB do Banco Pan, que retorna IPCA mais 5,6%. Porém, o resgate, neste caso, só pode ser feito em 15 de agosto de 2026, que é quando o título vence. E devemos lembrar, que nessa recomendação está tudo certo, porque o limite do FGC é até 250 mil por CPF por instituição e 1 milhão no global. Ou seja, se o banco quebrar, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, assegura. E depois da gente ter um norte sobre qual a melhor estratégia para a alocação desses R$ 5.000, será que essa carteira tem prazo de validade? Como a gente tem eleições à vista e historicamente o mercado oscila bastante nesse período, um período de incertezas, de volatilidade, será que é preciso ser feito um balanceamento dessa carteira? Vamos dar uma olhada no que o planejador financeiro Alexandre Brito, que é expert no assunto, tem a dizer sobre isso. Pode rodar. Oi, Doni, Sami, um prazer estar com vocês e com os telespectadores do Cafeína. Sobre essa pergunta de prazo de validade, essa sugestão de carteira que a gente mostrou para vocês é uma alocação estratégica, Ou seja, ela é uma carteira que a gente, para elaborá-la, a gente testou em vários períodos de janelas de tempo, Testou em horizontes longos de tempo, já passou por vários períodos de eleição, por períodos de crise financeira, alta de juros, alta de inflação, bolsa em baixa. Então essa carteira já foi testada em vários períodos, E por isso, depois que a gente testa em vários períodos, é que a gente define
essa alocação estratégica, que é, de uma certa forma, um planejamento de longo prazo, né? Então, por conta disso, até pela própria literatura financeira, a gente não faz ajustes na carteira com base em puramente um cenário econômico, né? Só se realmente você ter um ajuste econômico estrutural, né? Algo que realmente mude aí a perspectiva ou a projeção dos mercados de uma forma estrutural, né? Mas, via de regra, é um planejamento de alocação de longo prazo. Em relação às eleições, até como a gente já tinha comentado, é uma carteira que foi testada por vários períodos de eleições, né? Então, foi uma carteira que já passou por esses testes de estresse, né? Por esses períodos de estresse, né? A grande questão que a gente gosta de dizer é que a gente não costuma basear nossas decisões em fatores como eleições, né, em fatores políticos, né? A gente prefere muito mais entender o prêmio de risco dos mercados e compor essa carteira de acordo com o perfil de risco, de acordo com o objetivo de retorno frente à tolerância ao risco do investidor, né? Agora, uma coisa que a gente sempre faz frente a essa alocação estratégica, a gente coloca uma alocação tática, ou seja, essas alocações, esses percentuais que vocês apresentaram, eles podem oscilar 5% para cima ou para baixo. Então, por exemplo, a carteira apresentada tem uma alocação estratégica aí moderada de 30% em renda variável. Então, você tem uma margem de alocação tática para ter até, no máximo, 35% em renda variável local, como também ter 25% de renda variável local, né? Então, você tem aquela margem tática, essa alocação tática aí para poder trabalhar. Qual é a principal recomendação que a gente dá para os clientes em termos de balanceamento? Até muito mais do que pensar em tomar decisões numa perspectiva de cenário eleitoral, até porque isso muda muito ao longo do tempo, né? O investidor ou a investidora ter muita disciplina no seu balanceamento. Então, ou seja, definiu-se uma alocação de renda fixa, 50%, por exemplo. Se esse 50% se transforma em 55% da sua carteira, reduzir e voltar para a exposição de 50%. Mesma coisa, por exemplo, renda variável. Tem lá 30% alocação estratégica em renda variável. Se esse 35% virou 25%, a ideia é justamente se recompor esses 25% voltando para a alocação estratégica de 30%. Então, dessa forma, você gera muita disciplina em vender os ativos que se valorizaram e comprar aqueles ativos que ficaram mais baratos, né? Essa é a principal dica que a gente dá aí para os nossos clientes, para os nossos investidores, para as pessoas que a gente aconselha. Muito obrigado, Alexandre. Bem, espero que todos tenham gostado do assunto, já que sempre pedem aí nos comentários dicas de alocação dos investimentos. Correto, Doni? Exatamente, Sami. Eu gostei. Digam aí nos comentários o que vocês acharam e já aproveita para seguir o nosso canal, hein? Vamos agora para o Giro de Notícias. E o McDonald's vai sair da Rússia de vez. A rede de fast food vai vender suas filiais no país a um comprador local depois de atuar por 3 décadas. A medida é uma resposta à crise humanitária decorrente da invasão russa na Ucrânia. A companhia pretende manter a posse da marca comercial na Rússia, além de assegurar que os 62 mil empregados continuem sendo pagos até o fim da transação. O Brasil está entre as 50 nações que possuem o pão branco mais caro do mundo, segundo a Numbeo. O país ocupa a 42ª posição do ranking, cobrando cerca de R$ 6,79 por 500 gramas do produto. O preço equivale a cerca de 10 pãezinhos. Logo, se as residências brasileiras consumirem essa média por dia durante um mês, teriam que investir aproximadamente R$ 203, o que equivale a 17% do salário mínimo. O presidente Jair Bolsonaro indicou que pode mexer na política de lucros da Petrobras. A medida tem o objetivo de reduzir o percentual distribuído aos acionistas. Em discurso durante um evento em São Paulo, Bolsonaro reclamou que todas as petroleiras do mundo reduziram suas margens de lucro durante a atual crise econômica, menos a Petrobras. Notícias geradas e eu peço para vocês darem aquela força. Esmague o like, se inscreva no canal, ative os sininhos e, claro, deixe comentários. Nossa equipe lê todos, inclusive usamos comentários para planejar próximos cafeínas. Exatamente. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo programa. Tchau.